Aquela manhã começou como tantas outras. A luz do sol se infiltrava suavemente pelas cortinas da sala, projetando sombras amareladas sobre o chão encerado. A chaleira apitava no fogão, e o cheiro de pão fresco recém-saído da padaria ainda pairava no ar. Era uma rotina tranquila, simples, mas minha alma estava inquieta. Como se meu coração já soubesse, antes de mim, que algo dentro de mim seria despedaçado naquele dia. Lucas, meu neto de apenas 10 anos, entrou na cozinha com passos rápidos, quase agressivos. Vestia a camiseta do super-herói que ele tanto amava, mas seus olhos estavam irreconhecíveis. Carregavam uma fúria contida, uma dor mal digerida, uma frieza que nunca tinha visto nele. Ele me olhou fixamente, como se estivesse diante de um inimigo. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele gritou, com uma voz cortante e amarga: "Tomara que você morra." Não sei descrever exatamente o que senti. Foi como se todas as paredes da casa tivessem desabado sobre mim. O chão sumiu dos meus pés. Minha garganta secou, meu corpo congelou. As palavras dele não foram apenas duras, foram cruéis. Não como uma criança mimada que repete o que ouviu. Aquilo saiu de dentro dele, como se ele realmente desejasse minha morte. Fiquei ali, estática, com a colher de pau ainda na mão, o caldo fervendo na panela. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não queria que ele visse. Baixei a cabeça. Não disse nada. Apenas saí da cozinha devagar, quase sem forças. Atrás de mim, escutei os gritos continuarem e o som seco de brinquedos sendo jogados contra a parede. Cada impacto me fazia estremecer por dentro. Era como se cada boneco quebrado representasse um pedaço nosso que ele queria destruir. Fui até meu quarto e fechei a porta. Encostei-me nela e deslizei até o chão, com as costas coladas à madeira fria. Ali chorei em silêncio. Um choro contido, doído, como de quem não entende onde errou. Lembrei-me de quando Lucas chegou em minha vida, com poucos meses de vida, nos braços de minha filha apressada e cansada. "Mãe, preciso trabalhar fora. Você pode cuidar dele por um tempo." Aquele tempo virou uma década. E nunca reclamei. Fiz tudo por ele. Estive nas febres da madrugada, nas birras, nos primeiros passos, nos desenhos colados na geladeira. Eu o ensinei a andar de bicicleta, a juntar as mãos para rezar, a não ter medo do escuro. Mesmo nos momentos em que minha saúde fraquejou, continuei firme, porque ele era minha razão. E agora, meu menino, minha vida, dizia que desejava minha morte. Não consegui comer naquele dia. A comida esfriou na panela. Ele ficou no quarto, trancado, e eu não tive coragem de insistir. Senti um vazio tão grande, como se tudo que construí com ele estivesse ruindo. Me perguntei 1000 vezes, onde foi que falhei? Será que fui dura demais? Será que faltei nos momentos em que ele precisava falar, e eu não ouvi? Naquela noite, não consegui dormir. O tic-tac do relógio parecia zombar da minha insônia. Cada segundo me lembrava da dor. O silêncio da madrugada me pesava mais do que qualquer grito. Me levantei, caminhei pela casa como um fantasma, e parei diante da porta do quarto dele. Estava fechada. Lá dentro, o mesmo menino que um dia dormia agarrado ao meu braço agora me odiava. Encostei a testa na madeira e fechei os olhos. Rezei. Não por mim, mas por ele. Pedi sabedoria, paciência, forças, porque, mesmo doendo tanto, eu não podia abandoná-lo emocionalmente. O amor de uma avó é diferente. Ele não exige nada em troca. Ele permanece mesmo depois das palavras mais duras. Lembrei de quando Lucas caiu da árvore e veio chorando, com o joelho sangrando. Eu o abracei forte, e ele soluçou no meu colo. "Você me perdoa por subir?" ele perguntou. E eu disse: "Sempre vou te perdoar, mas precisa aprender." Aquela lembrança me atravessou como uma lição. Talvez agora ele tivesse caído de outro tipo de árvore. Uma árvore de emoções, de frustrações, de ausências. Talvez aquela frase não fosse sobre mim, talvez fosse um grito de dor. Naquela noite, decidi algo, não desistiria dele. Mas também não o protegeria da dor de suas próprias escolhas. Eu estaria aqui, sim. Para segurá-lo, sim. Mas primeiro, ele teria que aprender. Porque amar alguém não é apenas acolher, é também ensinar a levantar-se. E só quem ama de verdade sabe quando é hora de estender a mão e quando é hora de esperar que o outro a peça. As semanas seguintes ao grito de Lucas foram como um inverno que chegou sem avisar, sem vento, sem chuva, só frio. Um frio que não vinha de fora, mas de dentro. A casa, antes cheia de pequenos sons, minha voz cantando, a chaleira pitando,
Os passos de Lucas correndo pelo corredor, o rádio antigo tocando músicas da minha juventude, tornou-se um santuário de silêncios pesados. Até os pássaros pareciam ter parado de visitar a varanda. No começo, tentei manter a rotina. Acordava cedo, preparava o café da manhã, arrumava os cômodos, mas tudo com uma lentidão involuntária. Era como se cada movimento pesasse toneladas. As tarefas mais simples pareciam inúteis. Cozinhar, por exemplo, sempre foi um gesto de amor para mim. Mas agora, até ferver a água era um esforço. Parei de cantar. Nem percebi quando. Um dia notei o rádio desligado, o silêncio espesso preenchendo a cozinha, e foi então que percebi. Minha voz havia sumido junto com minha vontade de sorrir. Passei a caminhar pela casa como um fantasma, abrindo e fechando gavetas sem saber o que procurava. Os suéteres de lã, que antes eu tecia com cuidado, ficaram esquecidos sobre a mesinha da sala. Os novelos de linha ainda estavam ali, coloridos, vivos, mas não combinavam com o cinza que havia tomado conta de mim. As vizinhas, com sua curiosidade gentil e preocupada, começaram a perceber. Dona Teresa, minha amiga de muitos anos, bateu à porta num fim de tarde. Maria, você anda sumida. Cadê aquele cheiro de bolo que sempre vinha daqui? Eu apenas sorri, sem mostrar os dentes, e disse que estava um pouco cansada. Era mais fácil mentir do que explicar aquela tristeza que nem eu compreendia direito. Como contar que meu próprio neto havia desejado minha morte? Que minha alma estava quebrada em pedaços tão pequenos que eu nem sabia por onde começar a colar. Lucas também havia mudado. Já não corria pela casa, não me pedia histórias antes de dormir, não deixava os carrinhos espalhados pelo chão. Ele se recolheu ao próprio mundo, como se quisesse desaparecer. Comecei a ouvir a porta do quarto trancada por horas. Às vezes, escutava o som baixo da televisão ou de vídeos no celular. Mas a risada dele, aquela risada cristalina que tantas vezes me fez esquecer as dores da velhice, essa havia desaparecido. No fundo, sabia que ele também estava sofrendo. Mas o que fazer? Eu, uma senhora de idade, com tantos medos e tantas dores, como poderia alcançar um menino afundado na própria culpa? Era como se houvesse uma parede invisível entre nós. Eu queria dizer que o amava, que estava magoada, mas que nunca deixaria de cuidar dele. Queria correr e abraçá-lo, mas havia algo me prendendo. Um medo, um orgulho ferido, uma tristeza que me deixava muda. E então veio aquela tarde. Chovia fino lá fora, uma chuva fria, triste, que parecia lavar o mundo. Eu estava na lavanderia, recolhendo as roupas que havia esquecido no varal quando senti algo, uma presença. Virei-me lentamente, e lá estava ele, Lucas. Estava escondido atrás da porta da cozinha, com metade do corpo à mostra, como se não soubesse se queria ser visto ou não. Seus olhos, tão grandes, estavam assustados. Me fitavam como se pedissem permissão para existir de novo naquele espaço. E foi então que, com a voz quase inaudível, ele disse: "Vovó, você não faz mais biscoitos." Foi como se o mundo parasse. Aquela frase simples, dita com tanto cuidado, partiu algo dentro de mim. Porque eu sabia o que ele queria dizer. Não era só sobre os biscoitos, era sobre nós. Era sobre tudo que deixamos de ser desde aquele dia. Era sobre saudade, arrependimento, medo. Olhei para ele, sem conseguir falar nada. Meus olhos encheram-se de lágrimas, e tive que apoiar a mão na parede para não desabar. Meu menino estava me dizendo, com poucas palavras, que sentia falta de mim. Da avó que fazia biscoitos e contava histórias, que tricotava blusas e beijava sua testa antes de dormir. E eu, envenenada pelo orgulho ferido, havia deixado de ser essa avó. Naquela noite, depois que ele foi dormir, fiquei sentada na poltrona da sala por horas. Pensei em tudo. Em como a dor pode endurecer o coração. Em como o silêncio, por mais justo que pareça, também pode ser cruel. E pensei nele, tão pequeno, enfrentando um sentimento que nem sabia nomear. Sim, ele havia me machucado. Mas e eu? Será que não estava machucando agora? Com meu afastamento? A depressão não chegou de repente. Veio devagar, como uma maré. Tomou meu corpo, depois minha mente, e por fim minha alma. Silenciou meu riso, minha música, meus gestos. Mas naquele olhar assustado do meu neto, naquela frase tímida sobre biscoitos, eu vi uma brecha. Uma pequena janela de luz. Talvez fosse hora de abrir essa janela. De deixar o sol entrar outra vez, mesmo que devagar. Talvez eu devesse ligar o rádio de novo. Talvez eu devesse pegar os ingredientes e preparar uma fornada de biscoitos. E talvez, só talvez, ele viesse para a cozinha. E a gente recomeçasse em silêncio.
com o cheiro doce do perdão no ar. Era estranho como a memória escolhia os momentos para se manifestar. Às vezes, bastava um cheiro, uma palavra, um gesto de outra pessoa para que uma cena esquecida emergisse com tanta nitidez que parecia ter acontecido ontem. Foi assim, numa manhã silenciosa, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá já fria entre as mãos, que me vi transportada ao passado. Aquela tarde dolorosa em que minha filha, Ana, me olhou com os mesmos olhos cheios de fúria que Lucas usara semanas atrás, e gritou: "Tomara que você não fosse minha mãe." Essas palavras, que tanto me machucaram na juventude dela, voltaram a ecoar em minha mente como se nunca tivessem deixado de doer. Eu tinha esquecido, ou melhor, empurrado para o fundo da alma. Mas ali, diante da tristeza atual com meu neto, meu passado batia à porta exigindo ser ouvido. Ana tinha só 15 anos. Era rebelde, sensível, cheia de sonhos. Eu, com minhas próprias feridas não curadas, achei que educar era endurecer. Achei que a disciplina seria mais eficaz que o colo. Achei que, se eu não fosse firme, ela desandaria. E então, quando ouvi aquela frase cortante, reagi com raiva, com rigidez. Tirei todos os privilégios, proibi as saídas, os amigos, os telefonemas. Achei que estava fazendo o certo. Mas tudo o que consegui foi afastá-la mais. Ela começou a se calar, a me evitar, a criar um mundo interno no qual eu não era mais bem-vinda. E, anos depois, quando teve a chance, foi embora. Lembro-me da mala azul com rodinhas sendo arrastada até o portão. Lembro de chamá-la, mesmo que com orgulho ainda ferido, e dela nem virar o rosto. Só seguiu em frente, com os ombros rígidos e o coração fechado. Durante muito tempo, me perguntei se algum dia ela voltaria de verdade. Sim, ligava, mandava presentes para o Lucas, mandava dinheiro. Mas nunca mais me abraçou como antes. Nunca mais deitou no meu colo. Nunca mais me chamou de mãe com ternura. Havia um abismo entre nós, e agora eu começava a ver as fundações desse abismo se reproduzirem com meu neto. O medo tomou conta de mim. O medo de repetir a história. De empurrar mais uma criança que eu amo para longe. De não saber amar da forma certa. O amor, às vezes, é confuso. A gente sente muito, mas não sabe expressar. E no meu caso, o que deveria ser cuidado virava rigidez. O que deveria ser abraço virava silêncio. Por dias, permaneci paralisada. Sabia que Lucas estava triste. Sabia que minha ausência emocional doía nele. Mas algo me travava. O medo de errar de novo, talvez. Ou a vergonha de reconhecer que eu precisava mudar. Mas a vida, com sua forma delicada de ensinar, me enviou um gesto inesperado. Foi numa tarde de quarta-feira. Eu voltava da feira, com a sacola cheia de frutas e legumes, e ao passar pela pracinha do bairro, vi a senhora Carmen com seu netinho, Arthur. Ele chorava, chutava o chão, gritava palavras duras. Algo sobre não querer voltar para casa, sobre odiar tudo. Um típico momento de birra. Eu já esperava ouvir gritos, broncas. Mas o que vi me paralisou. Carmen não gritou. Não levantou a mão. Não ameaçou. Apenas ajoelhou-se, na altura do menino, o abraçou forte e disse, com calma: "Eu sei que você está bravo. Tá tudo bem. Mas eu tô aqui. E vou continuar aqui, mesmo assim." Fiquei imóvel. Senti as lágrimas brotarem nos meus olhos sem permissão. Aquilo era o amor que eu não soube dar a Ana. Aquilo era o acolhimento que Lucas estava precisando agora. A firmeza sem agressão. A presença sem julgamento. O limite com ternura. Naquele instante, entendi. Meu erro nunca foi amar, foi ensinar com dureza. Foi confundir autoridade com distância. Sempre me esforcei para ser o alicerce, mas nunca percebi que, às vezes, o alicerce precisa ser macio o suficiente para que o outro não se machuque ao cair. Voltei para casa como se estivesse carregando 1000 lembranças nas costas. Lembrei de todas as vezes em que Ana chorou e eu não a abracei. De todas as vezes em que Lucas tentou se aproximar e eu, com orgulho ferido, desviei o olhar. Deixei as sacolas na cozinha, fui até o armário e peguei a receita velha dos biscoitos de manteiga. Aquela escrita à mão por minha mãe, em papel amarelado pelo tempo. Era a mesma receita que usei para fazer os primeiros biscoitos de Lucas quando ele tinha 3 anos. Os mesmos que ele chamava de nuvens doces. Minhas mãos ainda tremiam. O coração batia devagar, como se testando a coragem. Mas era hora de começar de novo. E às vezes, começar de novo significa fazer exatamente o que fazia no começo, mas com outro coração. Enquanto misturava os ingredientes, percebi o quanto a vida é cíclica. A dor volta, mas também a esperança. O passado retorna,
mas também a chance de não repeti-lo. Porque amar também é lembrar. Mas, acima de tudo, amar é reaprender. Naquela manhã, algo dentro de mim já sabia que o dia seria diferente. Não porque o céu estivesse mais limpo ou porque o vento balançasse as cortinas com mais delicadeza, mas porque eu havia decidido, em silêncio, que não viveria mais presa à dor. O ressentimento havia se alojado no meu peito por semanas, como uma pedra fria, e agora eu começava, devagarinho, a tentar esvaziar aquele peso. Não por mim apenas, mas por Lucas, e pela nossa história que ainda não tinha fim. Levantei cedo, antes do sol se posicionar direito no céu. Lavei o rosto com água fria e me encarei no espelho da pia da cozinha. O tempo havia deixado marcas no meu rosto, mas o que mais doía não eram as rugas, e sim a expressão cansada, sem brilho. A tristeza tira a luz até dos olhos mais bondosos. E eu não queria mais isso. Não para mim, nem para ele. Preparei o café da manhã em silêncio, mas com cuidado. Pão fresco, ovos mexidos como ele gostava, leite morno com um pouco de canela. Coloquei a mesa devagar, dobrando o guardanapo como fazia quando ele era menor e achava graça em tudo. Não sabia se ele notaria. Não sabia se viria. Mas mesmo assim, fiz. Ouvi os passos dele vindo do quarto. Lentos, arrastados. O som de quem carrega no corpo o peso do que ainda não sabe como dizer. Ele entrou na cozinha com o rosto fechado. Não disse bom dia. Nem sequer olhou para mim por completo. Sentou-se à mesa e empurrou o prato com desdém. Meu coração bateu forte, mas continuei em silêncio, lavando a louça. Foi então que aconteceu. No movimento brusco, Lucas empurrou o prato com força. Ele voou da mesa e se espatifou no chão. O som da cerâmica se quebrando ecoou como um trovão dentro da minha alma. A comida espalhada, o suco derramado, pedaços por todo lado. Por um segundo, congelei. Em outra época, teria gritado. Teria perdido o controle. Mas eu respirei. Profundamente. Lembrei das palavras que um dia me feriram, das reações impensadas que destruíram pontes que levei anos para tentar reconstruir. Respirei de novo. Virei-me devagar e fui até ele. Lucas me encarava esperando o sermão. Os gritos. O castigo. Mas ajoelhei-me na frente dele, olhei dentro de seus olhos, e com uma calma que nem eu sabia que tinha, falei. Eu sim te levanto. Sempre. Mesmo quando você cai feio. Mesmo quando me empurra para longe. Mas hoje, meu filho, você vai aprender a limpar o que sujou. Ele ficou imóvel. Um tipo de espanto tomou conta do seu rosto. Aquilo era novo. Ele esperava a guerra e encontrou a entrega. Seus olhos marejaram. Baixou a cabeça. E em silêncio, levantou-se da cadeira. Foi até a pia. Pegou o pano. Voltou, ajoelhou-se comigo e começou a juntar os pedaços do prato com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Seus dedos tremiam. A comida colava no chão, o suco manchava a toalha. Mas ele não parava. Não reclamava. Apenas limpava. E eu ajudei. Em silêncio. Do lado dele, como quem diz estou aqui mesmo assim. Quando terminamos, ele me olhou com os olhos úmidos. Ainda ajoelhada, segurei seu rosto entre as mãos e, com a voz baixa, mas cheia de verdade, disse: Eu te amo. Até quando você está com raiva. Até quando me machuca com palavras. Mas entenda uma coisa, Lucas, palavras ferem mais que pratos quebrados. Palavras ficam na gente por dentro. Foi então que algo cedeu dentro dele. Ele se lançou sobre mim com força. Me abraçou com uma urgência que só os que precisam muito sabem fazer. Apertou os bracinhos ao meu redor como quem tenta colar de novo tudo o que se partiu. Chorou baixinho no meu ombro. E eu chorei junto. Ali, no meio da cozinha bagunçada, entre farelos, manchas e silêncio, algo nasceu de novo. Um começo. Uma promessa sem palavras. Uma entrega mútua. Levantei-me com ele ainda nos braços. Ficamos de pé ali por longos minutos. Não falamos mais nada. Não foi preciso. Porque às vezes, os corações se entendem melhor no silêncio do que em qualquer conversa longa. Naquele dia, descobri que amar também é ensinar com firmeza, mas sem ferir. Que há força na doçura. Que a disciplina pode ser um ato de amor quando feita com ternura. E que, para curar uma criança, é preciso curar primeiro a dor que a gente também carrega. Lucas aprendeu a limpar o chão. Mas eu aprendi a limpar as feridas invisíveis que deixamos uns nos outros com atos impensados. E assim, passo a passo, quebrando menos pratos e usando mais abraços, começamos a reconstruir tudo o que parecia perdido. Começamos uma nova rotina. Não daquelas feitas com caderninhos, horários e listas coladas na geladeira.
Era uma rotina invisível aos olhos, mas sentida profundamente no coração. Um acordo silencioso entre duas almas feridas. Ele, ainda menino, com a revolta entalada na garganta e os olhos clamando por atenção. Eu, uma voz já cansada da vida, mas disposta a desaprender e reaprender se isso significasse reconquistar o amor do meu neto. Lucas ainda tinha rompantes. Ainda gritava, ainda fazia birra, ainda dizia coisas que pareciam facadas. Às vezes, jogava a mochila no chão com força, outras, me ignorava por horas como se eu não estivesse ali. Mas havia uma semente nova plantada entre nós. E eu sabia, com a paciência de quem já esperou a primavera muitas vezes, que cedo ou tarde essa semente brotaria. Diferente de antes, eu não mais revidava com gritos, nem com aquele silêncio que fere mais do que qualquer palavra. Em vez disso, eu me aproximava. Me sentava ao seu lado no sofá, mesmo que ele me empurrasse com o olhar. Abaixava o tom da minha voz até virar quase um sussurro e dizia com toda a calma que meus anos me ensinaram. Diz pra mim o que tá te machucando, mas sem me machucar também. No começo, ele bufava, cruzava os braços, virava o rosto, mas eu ficava ali, firme e suave como uma rocha coberta de musgo. Não era uma questão de vencer a teimosia dele, mas de vencer o padrão que nos afastava. E com o passar dos dias, essas pequenas aberturas começaram a surgir. Uma vez, ele murmurou entre dentes: "Tive um dia ruim." Outra, deixou escapar um "senti falta da mamãe hoje." E eu me agarrava a cada confissão como quem recolhe conchas raras na praia. Eu também mudei. Percebi o quanto, por anos, calei dores em nome da força. O quanto me tornei dura para não desmoronar. E agora, ao ensinar Lucas a falar com o coração, eu mesma estava aprendendo a me escutar. Era como se nós dois fôssemos crianças, tateando por um novo jeito de existir juntos, mais honesto, mais gentil. Lembro com nitidez de uma noite que ficou marcada em mim. Chovia forte, e o vento batia nas janelas como se quisesse entrar e nos obrigar a falar o que o silêncio escondia. Eu estava sentada na poltrona da sala, enrolada numa manta, tentando ler um livro que meus olhos não conseguiam acompanhar. Lucas entrou devagar, de meias, cabelos bagunçados do banho, e sentou no tapete aos meus pés. Ficou ali, quieto. Até que, depois de longos minutos, falou: "Vó." Olhei para ele. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz era firme. "Desculpa por aquele dia, por ter gritado aquilo para você. Eu não queria que fosse verdade." Foi como se o tempo parasse. Como se todas as palavras duras de antes se desmanchassem no ar. Ele não disse qual dia, não precisava. Ambos sabíamos. Aquele dia em que suas palavras me cortaram como lâmina, e eu me afundei em silêncio. Mas ali, naquele pedido de perdão tímido e sincero, havia uma grandeza imensa. Segurei sua mão com carinho. Era pequena, mas já não tão frágil. A mão que antes batia portas agora buscava abrigo. Me abaixei, olhei bem nos seus olhos e disse: "Eu te perdoo, meu amor. Sempre. Porque eu sei que quando a gente tá com dor, às vezes machuca quem mais ama. Mas eu tô aqui para te ajudar a falar dessa dor de outro jeito." E ele me abraçou. Um abraço apertado, verdadeiro, como não me dava há tempos. Senti o coração dele batendo acelerado contra o meu peito. E nesse compasso entre o perdão e o afeto, soube que algo em nós havia se curado. Naquela noite, enquanto ele dormia, entrei no seu quarto só para vê-lo respirar. Vi seu rostinho sereno e lembrei da minha filha Ana dormindo do mesmo jeito, anos atrás. Meus olhos se encheram de lágrimas. Porque, de certa forma, cuidar de Lucas era também uma chance de fazer diferente. De curar não só o que ele precisava, mas também o que a minha alma nunca teve oportunidade de sarar com a própria filha. A partir de então, cada vez que Lucas gritava e depois voltava com um pedido de desculpas, ou tentava explicar o que sentia, eu via não um fracasso, mas um progresso. Uma evolução lenta e cheia de tropeços, como é todo o processo verdadeiro. Vi nele algo que faltou em mim por muito tempo. A coragem de sentir sem destruir, de amar mesmo quando se está com raiva. E assim seguimos, com nossas cicatrizes. Elas não sumiram. Ainda doem em dias nublados, ainda ardem quando tocadas sem cuidado. Mas agora, elas contam uma história. Não de dor apenas, mas de aprendizado. Cicatrizes que ensinam. Que lembram que somos capazes de reconstruir mesmo quando tudo parece perdido. Talvez, no fim das contas, amar seja exatamente isso. Permanecer ao lado mesmo quando a dor fala alto, ensinar mesmo quando se está aprendendo, e nunca, jamais, desistir de tentar de novo. O dia amanheceu gris,
com esas nubes que parecem cargar no solo luvia, sino também memórias. Eu havia aprendido a não pelear-lhe ao clima, nem a los dias difíceis. Estava acostumbrada a esos silencios largos que se cuelam por las paredes de la casa, a ese vacío que a veces lena los rincones como si fuera outro habitante mais. Me levantei temprano. Como de costume, preparei o desayuno com o mesmo cuidado que desde hacía semanas, o chocolate espeso, com canela, las arepas tostadas ao ponto justo, la lonchera com uma nota escrita a mano. Nunca supe se Lucas las leía, pero igual las escrevia. Era mis semilas. Algunas germinariam, outras não. Pero eu seguia sembrando. Essa tarde, mientras organizava la roupa em silêncio, lo escuché legar. Cerrou la puerta com menos fuerza que outras vezes. Sus passos não sonavam molestos nem inquietos. Se notava que venia pensativo. Não disse nada. Esperé, como quem cuida uma flor que aún não decide abrir-se. Ao rato, entrou la sala com algo escondido detrás de la espalda. Abuela, dijo, como tanteando o terreno. Me girei hacia-o com uma sonrisa suave, de esas que não lhe exigem nada. Dime, mi amor. Sacou entonces uma hoja de papel arrugada, lena de linhas de colores desordenadas. Era um dibujo. Um retrato de nós outros dos, tomados de la mano frente a uma casita de techo rojo. Havia um árbol enorme. Um cielo azul com o sol sorriente y no mais importante. Uma frase escrita em la parte superior com crayones morados, em letras torcidas y desiguales. Abuela, eres mi hogar. Lo miré. El bajó los ojos, como se temiera berecho algo mal. Pero lo único que hizo fui tocar meu alma com esas 5 palavras. Tu lo hiciste. Perguntei com voz quebrada. Asintió com a cabeça. Lo terminei em classe de arte. La prof dijo que dibujáramos lo que mais nos hacía sentir seguros. Senti que o coração se me detenia por um segundo. Todo o passado me caiu em cima como uma maréia. Pensei em las vezes que gritei, que castiguei com silencios, que me encerrei em mis propias heridas creyendo que não podia oferecer nada mais. Pensei em mi hija Ana, em sua mirada dolida quando era adolescente, em eu ojalá não fueras mi mamá que aún me retumba. Pensei em los errores que cargava como cadenas, em los anos que creía haver perdido sem retorno. Sin embargo, aí estava Lucas. Frente a mim. Com seus propios dolores, suas propias cicatrizes, suas propias luchas, entregando-me um dibujo que resumia lo que jamais pensei merecer, ser su refúgio. Loré. Pero esta vez, Loré diferente. Não eram lágrimas pesadas nem tristes. Eram livianas, como se o alma por fim hubiera echalado. Me sentei em la sila mais cercana, lo abracé fuerte, tão fuerte que temi quebrá-lo, le besé la frente como quando era pequeno. Gracias, gracias, mi amor, este é o melhor regalo que alguém me ha dado. Lucas não dijo nada. Solo se quedó quieto em mis braços. Não hacía falta mais. Em esse momento, entendi que la maternidade, também la abuelidade, não se trata de tener todas las respuestas, ni de ser perfectas. Se trata de quedar-se. De seguir amando incluso quando o outro está em seu pior momento. De construir puentes incluso quando uno não sabe por dónde empezar. Esse dibujo lo pus em la nevera com o imã rojo em forma de coração. Lo veo cada manana mientras preparo o café. Cada linha, cada traço torcido, me recuerda que la sanación é possível, que o amor se puede más que los errores, que los vínculos se reconstruem com paciência, com constância y com humildade. Lucas no dijo perdão esse dia. Pero não hizo falta. Su dibujo era uma desculpa disfrazada de arte, uma declaração de amor silenciosa, uma semila de esperança. Porque quando o ninho disse eres mi hogar, não habla solo del techo ni de las paredes. Habla de lo que siente quando te mira, de como su coração se acomoda em tu presencia, de como tu amor lo sostiene incluso quando o mundo se le cai a pedaços. Esa noche, mientras lo arropaba, me miró desde sua almorrada y susurró. Puedo dormir com la puerta abierta. Sonri. Durante semanas havia insistido em cerrá-la com seguro. Claro que sim, amor. Entendi que, ao final, não era a cerradura lo que lhe dava seguridade. Era saber que eu estava aí, ao outro lado. Sempre. O dia que minha hija Ana regressou fui como se o tempo, por um instante, se detuviera. O relógio marcava as 4:30 de la tarde, pero la casa tinha um silêncio distinto, como se respirar em pausa, esperando algo. Eu estava em la cocina, pelando unas papas para la cena. Lucas dormia su siesta heredado entre uma manta vieja y sus munecos, después de um dia difícil em la escuela. O sol entrava tímido por la ventana, dando-lhe um color dourado ao comedor,
Y entonces, como se la vida hubiera estado guardando ese momento com cuidado, escuché 3 golpes suaves en la puerta. Abri-se e esperar a Nadie, sem imaginar. Y ali estava. Ana, de pai, com uma maleta em uma mano y el corazón en los ojos. Sus facciones, antes tan duras, ahora estaban suavizadas por el tiempo. Sus lábios temblaba. Tenia a mesma mirada que de Ninha usava quando cometia uma travesura y não sabia como confesá-la. Olá, mamá. Por um segundo me faltou o aire. La voz de mi hija. Essa voz que não escuchava desde hacía anos mas alá de mensagens frios y conversações breves, volvió a sonar como música antigua em mi pecho. Olá, hija. Nos quedamos mirando como se ambas estuviéramos buscando a la niña y a la madre que habíamos sido, pero que ya não éramos. Eu pasado flotava entre nós outras, espeso, leno de palavras nudichas, de heridas no sanadas, de momentos rotos que não sabíamos como recoger. Pero também havia algo novo. Uma ternura tímida. Uma necessidade de reparar, de volver a empezar, aunque nos supiéramos desde dode. Lá invité a pasar. Se sentou em el sofá, eu mesmo donde por las noches Lucas y eu leíamos cuentos ou veíamos películas abrasados. Miró todo em silencio, los dibujos em la pared, las fotografias familiares, los juguetes ordenados com cuidado, los libros marcados com post-its. Veo que las cosas han cambiado por aqui. Sí, respondi com uma sonrisa suave. Mucho. Nos quedamos em silêncio uns minutos. Um silêncio denso, pero no incômodo. Era mais bem como quando estás a ponto de dizer algo importante y buscas las palavras adequadas. Entonces ela respirou hondo y habló. Te vi o outro dia. Não sabes quantas vezes vine hasta que y não me atrevi a tocar la puerta. Pero esta vez sí lo hice. Te vi com Lucas quando tirou el jugo. Y me surpreendiste. No le gritaste. No lo castigaste. Te arrodilaste. Le hablaste com calma. Lo miraste com amor. Mamá, ojalá hubiera sido assim comigo. Suas palavras me atravesaram como um raio. No com rabia. No com reproche. Com verdade. Com tristeza. Com essa sinceridade que solo puede venir de uma hija que ha aprendido a perdonar, pero que aún sangra por dentro. Mis olhos se lenaram de lágrimas. Me senté junto a ela, tomé su mano, y le hablé desde lo más hondo de mi corazón. Hija, me pasé la vida queriendo que fueras fuerte, que no sufrieras, pero en ese intento me volvi dura, intransigente. Queria lo melhor para ti, pero no supe como dártelo sin lastimarte. Queria que fueras valiente, pero terminei encenando-te a ocultar o dolor. Me equivoqué, y lo sé. Ela apretou mi mano com fuerza. Também tinha los olhos lenos de lágrimas. Y eu me fui, sem entender. Me alejé pensando que não me querias, que me odiabas, que solo te importava tener la razão. Pero a hora que soy madre, a hora que tenho que calmar rabietas, que recoger platos rotos, que explicar por que aquelas palavras duelen, a hora entendo. No justifico todo. No ouvido. Pero entendo. Eu silencio volvió, pero esta vez fui um bálsamo. O abrasou sem braços. Um descanso. Y entonces, com voz temblorosa, le dije lo que tantas vezes quise decir-lhe pero nunca supe como. Perdão, hija. Perdão por não haver sabido ser melhor madre. Por haver te hecho sentir sola. Por haver confundido amor com control. Por haver esperado tanto de ti, quando lo que necessitabas era compreensão. Ana se inclinou y me abraçou. Um abraço largo, sincero, profundo. Não fui solo o reencontro físico. Fui o início de uma sanação. Las dos nos quedamos assim, abrasadas, mientras o pasado se deshacia pouco a pouco entre lágrimas contenidas. Y eu te pido perdão a ti, sussurrou, por haver te juzgado tanto, por haver te odiado em silêncio, por haver te quitado a oportunidade de mostrar-me que podias cambiar. Perdão, mamá. Essa noite cenamos juntas. Hablamos como dos mulheres que han recorrido caminhos distintos, pero que finalmente se encontram em um mesmo ponto de dolor, de aprendizagem, de humildade. Le conté como havia sido o processo com Lucas, lo difícil que fui cambiar, lo mucho que havia tenido que romper dentro de mim para aprender a não gritar, a não imponer, a guiar sem herir. Ela me escuchava com olhos novos, com respeito, com carinho. Antes de ir-se, me mirou a los olhos y me dijo algo que se quedou tatuado em mi corazón. O amor não é esse solo dar-lo todo. É esse também ensinar a merecer-lo, a respetar-lo, a cuidar-lo incluso em los dias mais oscuros. La vi alejar-se com eu alma mais liviana, com menos rancor, com mais esperança. Y compreendi, quizá por primeira vez em minha vida,
que los errores del pasado no se borram, pero pueden transformar-se em puentes. Que a veces, las segundas oportunidades no legam como las sonamos, pero legam quando estamos listas para recebê-las. Y essa noche, quando apaguei a luz del quarto de Lucas y lo vi dormido, respirando em paz, senti que algo dentro de mim também descansava por fim. Porque o perdão no solo sanan lo que fui. Também abre espacio para lo que aún puede ser. Eu tiempo, és escultor silencioso de nuestras vidas, siguió su curso sem pedir permiso. Oi, mientras me meso suavemente em la sila de mimbre que Lucas arreglou para mim em mi último cumpleaños, siento como los raios del sol acaricia mi rostro com la misma ternura que suas pequenas manos me ofereciam anos atrás, quando aún era um ninho que buscava respostas em mis olhos. Lucas ya no es aquel ninho que loraba sem saber como explicar sua rabia. Tampouco soy es a abuela temerosa de repetir seus errores. Agora, com seus 20 anos cumpridos, camina erguido por el mundo com uma calma que a veces me comueve hasta las lágrimas. Se convirtió em um jovem empático, respetuoso, que pensa antes de hablar, que siente antes de juzgar, que escucha antes de reaccionar. Cada gesto suyo é como uma confirmação silenciosa de que, pese a mis tropiezos y a las heridas que la vida nos dejó, algo hicimos bien. Recuerdo uma tarde em particular, de esas que se quedam tatuadas em eu alma sem necessidade de fotografias. Estávamos em la plaza del barrio, compartilhando um café y um trozo de pastel. Era uma tarde tranquila, plena de esa calidez que solo se encontra quando não se necessita decir mucho para sentir-se acompanado. A lo lejos, o ninho de uns 8 anos gritava a sua abuela com desesperação. La insultava, la empujava, loraba entre berrinches. Ela, uma mulher maior, visivelmente abrumada, tratava de manter la compostura mientras las miradas de los transeuntes se clavavam em sua espalda como agulhas invisíveis. Eu baixei la mirada. Senti esse nudo em el pecho, tão familiar, tão antigo. Era como volver a ver-me reflejada em outra época. Quise dizer algo, intervenir talvez, pero não supe como. Fui então quando Lucas, sem dudar-lo, se levantou. Caminhou hacia elos com passos serenos, sem levantar la voz, sem juzgar, solo com essa presença firme que aprendi a construir com los anos. Se agachou para estar à altura de um ninho, le dijo algo em voz baixa, lo suficiente para que él se detuviera. Luego, com um gesto suave, tomou a mano de la abuela y le susurrou algo mais. Desde mi banco, lo observé todo. Vi como el ninho dejó de lorar. Como la mulher, entre lágrimas contenidas, lo miraba como se hubiera escuchado algo que necessitava oír desde hacía mucho tiempo. Quando volvió a sentar-se a mi lado, le preguntei que había dicho. El sonrió com ternura, esa que no se finge. Y respondió. Les conté nuestra história. Les dije que há palavras que duelen mais que los golpes, pero que o amor de verdade, puede sanar hasta lo que parece impossível. Em esse momento compreendi que Lucas no solo havia aprendido a comunicar-se sem violência, sino que havia transformado su dolor em encenança. Que todo esse processo largo y difícil que vivimos juntos, las lágrimas, los silencios, las reconciliações, no solo lo formaram a él, também estavam servindo a outros, incluso a desconhecidos. Y compreendia algo aún mais profundo. Que o amor, quando se cultiva com paciência y constância, transciende mais alá de los vínculos de sangue. Se convierte em legado. A veces, mientras conversamos por las noches, Lucas me disse que quer ser maestro. No solo ensinar matérias, sino ajudar a niños a compreender suas emoções, a hablar com respeto, a construir sua voz sem recorrer à violência. Me cuenta que ha estado leyendo sobre educação emocional, sobre criança respetuosa, sobre como sanar heridas de la infância através do diálogo. Y cada vez que lo escucho, siento que uma parte de mim também se redime. Porque, aunque com mi hija Ana legué tarde, aunque nuestros anos juntas estuvieron marcados por gritos y castigos, aunque sua adolescência se me escapou como água entre los dedos, entendo que la história não se repite quando há consciência. Que los ciclos se rompem quando alguém se atreve a hacer las cosas distinto. Y em nuestro caso, fui Lucas quem me dio essa segunda oportunidade, sem saberlo, com cada gesto, com cada abraço, com cada te amo que me descia incluso em medio de sua rabia. Educar, aprendi, não é esse imponer nem controlar. É esse acompanhar, contener, estar. É esse dar exemplo com nossos actos, incluso quando não temos todas as respostas. É esse tener la humildade de pedir perdão y la valentia de perdonar. É esse mirar ao outro com a certeza de que está aprendendo, como nós outros também lo estamos haciendo, cada dia. Oi,
quando escucho a Lucas hablar de nuestras vivencias como si fueran una brújula para otros, sé que o esfuerzo valió la pena. Que las noches sin dormir, las conversaciones difíciles, los silencios que costaron tanto romper, fueron las piedras sobre las cuales construímos algo más grande que una relación, construímos um puente hacia o futuro. Aunque no puedo cambiar lo que pasó con mi hija, aunque algunas heridas quedarán como cicatrices que me recuerdan lo que fui lo que no supe ser, tengo la certeza de que, com Lucas, aprendi a amar melhor. Mais lento, mais consciente, mais livre. Aprendi que educar não é solo corrigir errores, sino sembrar ferramentas. Que essas ferramentas, quando se siembram com amor, florescem incluso em terra árida. Por isso, cada vez que louvel abrasar alguém, contener com palavras no com gritos, consolar-se e imponer, sonriu. Porque essa é a verdadeira transcendência. Que lo que aprendimos juntos não era com nós outros, sino que siga vivo, caminhando em outros corpos, sanando outras histórias. Assim, em el silencio de uma tarde qualquer, compreendi ao fim, las lecciones que se dão desde o coração, no seu vida nunca, podem cambiar o mundo.